A paz do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra para você que está passando por dificuldades na igreja que você congrega, mas principalmente para aquela pessoa que só vive mudando de igreja. Eu quero te fazer uma pergunta. Vamos supor que você seja um empresário. Aí você tem uma vaga de emprego na sua empresa. Aparece 2 candidatos. Um com 20 anos de carteira assinada, só trabalhou em 2 empresas nesses 20 anos. 13 anos em uma, 7 na outra. E o outro candidato, em 20 anos de carteira assinada, ele trabalhou em 15 empresas. 1 ano nessa, 1 ano e 2 meses naquela, 9 meses naquela, e assim por diante, até completar 20 anos. A quem você daria a vaga de emprego? Quem você consideraria pela carteira um melhor funcionário? Certamente o que teve 1 ou 2 assinatura em 20 anos. Porque se a pessoa consegue ficar 13 anos numa mesma empresa, sinal que é um bom funcionário. Então assim é as coisas de Deus. A pessoa tem 10 anos que se converteu e já passou por 10 igrejas diferentes. Será que o problema está em cada igreja que ela passou? Que eu conheço pessoas assim, que não permanecem mais do que alguns meses em algum ministério. Você encontra com a pessoa em janeiro, está onde? Estou no pastor fulano. Tu encontra a pessoa em dezembro, fica 10 meses sem ver a pessoa, quando você encontra ele de novo, e aí, como é que tá lá na igreja? Não estou mais lá não, estou em outra. Aí você passa um tempo e encontra, e aí, como é que tá? Não estou naquela também não. Será que o problema está na igreja ou está na pessoa? É claro que eu não vou desprezar que nós possamos passar por perseguições no ministério, que possamos ser levados por Deus. Quando alguém está passando por perseguição na igreja que congrega, porque as pessoas que mais passam perseguição dentro da casa de Deus são as pessoas que falam a verdade. Porque conforme Jesus está voltando, o pecado tem ganhado o seio da igreja em muitos lugares. Muitas denominações nós estamos vendo de tudo. Pastor que largou a mulher para casar com outra mais nova. Jovens que fazem sexo antes do casamento. E por aí vai. Aí se você for um canal de Deus, um atalaia de Deus para pregar contra essas coisas, jovem não vai gostar de você, pastor vai te perseguir. Mas o conselho que eu dou para uma pessoa, porque quem está numa situação dessa? Quem está ligado em Deus não sai sem Deus mandar. Porque sempre que Israel pecava, Deus não tirava os seus santos profetas do meio de Israel, não. Era aí que Deus levantava pessoas santas para profetizar contra o pecado. Ah, eu não concordo com o pecado, vou sair daquela igreja. Então você não vai ficar em igreja alguma, porque toda igreja falha. Então, às vezes, o nosso local de crescimento é o local que nos faz sofrer. Quando José colocou o segundo nome do seu filho, José do Egito, de Efraim, o significado de Efraim é duplamente frutífero. Mas a Bíblia vai dizer lá em Gênesis que José coloca o nome de Efraim e ele diz: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então, Deus, às vezes, no local da nossa aflição, é o local do nosso crescimento espiritual. Então, se você estiver passando por problemas dentro da sua congregação, da igreja que você congrega, só saia se Deus falar, sai. Ah, irmão, mas está todo mundo em pecado. Você tem certeza disso? Só você é santo nessa igreja? Será que é isso mesmo? Ah, mas lá tem muita gente que está em falta. Tá, então não critica não, prega. Deus está te mostrando que o pecado na igreja está acontecendo. Deus está te mostrando, não estou falando de visão e revelação não. Estou falando olhar com o olho nu. Você está vendo fofoca demais na igreja? Contenda demais? Pede a Deus, Senhor, é para me falar? Quando eu tiver uma oportunidade eu vou falar. É isso que Deus espera. Agora não adianta ficar dentro da igreja de boca fechada e por trás falar mal da sua igreja. Ah, minha igreja tem fofoca. Ah, minha igreja falando mal até para ímpio. Aí chega pro vizinho que nem é crente e a gente está falando mal da nossa igreja. Ah, lá meu pastor na minha igreja. Ah, as irmãs lá da minha igreja. E o vizinho tá assim, meu Deus, ainda bem que ela nunca me chamou para visitar a igreja dela. Então seja sábio. Porque quem está sendo perseguido, mas está ligado em Deus, sofre calado, só na oração. Porque os profetas do passado foram perseguidos. Jesus falou que os verdadeiros, realmente, servos do Senhor, serão perseguidos também.
Mas não basta ser perseguido, tem que saber como ser perseguido. Porque se você for perseguido e pagar na mesma moeda, você já perdeu. Porque a Bíblia manda pagar o mal com o bem. Então, tem pessoas que, homens principalmente, saindo de igreja porque não foi consagrada a algo. Irmão, Deus está mais preocupado com a tua obra do que com o título. Eu tenho mais de 13 anos como presbítero. Eu tenho 23 anos que eu voltei para a presença do Senhor, porque eu aceitei Jesus adolescente com 14 anos, aí fiquei um ano naquela igreja e saí, fui para o mundo. Voltei para Cristo com 27 anos de vida. Então hoje eu tenho 50. Então eu tenho 23 anos de ministério. Nesses 23 anos, eu só passei por 2 igrejas. A igreja que eu estou hoje é a igreja que eu voltei para Jesus. Então eu fiquei lá 13 anos direto. Jesus me tirou, me levou para uma Assembleia de Deus. Eu fiquei 4 anos nessa Assembleia de Deus. E Jesus falou, agora volta. Então já vai fazer... Já tem 5 anos que eu voltei para a igreja que eu... 6 anos que eu voltei para a igreja da qual aceitei Jesus. Então, somando os 13 da primeira passagem com os 6 de agora, eu posso dizer que eu já tenho 19 anos lá. E fiquei mais 4 anos em uma outra só, em 23 anos de evangelho. Eu sou presbítero, tem mais de 13 anos. Muitos que passaram pela minha igreja, eu sendo presbítero, já são pastor, já saíram de lá e eu continuo como presbítero. Por quê? Eu sou um mau obreiro? Não sou um mau obreiro. Eu sei o motivo, mas eu não vou revelar aqui porque eu não vou murmurar. Esse não é o propósito dessa mensagem. Mas o que importa não é o que eu tenho na carteirinha. O que importa é o que é a obra. Porque tem pastor que não pastoreia. Tem pessoas que nem pastor é, mas parece um pastor, porque quando você falta, ela está atrás de você. Quando vê que você está com problema, ela se dispõe a te ajudar. É isso que Deus espera que os pastores façam. Então não importa o que tu tem na tua carteirinha de membro. Ah, mas Deus falou que eu tenho uma chamada para evangelista. E quem te falou que para você ser evangelista tem que estar na tua carteirinha de membro? Evangelista. Isso é um ministério. Vai pregar nas praças. Vai pregar nas conduções. Procura como é que... Se você tem condições de visitar um presídio, prega para o teu vizinho, porque evangelista é quem evangeliza. Dentro da casa de Deus tem um montão de evangelista de carteirinha, mas que nem folheto mais aos domingos entrega. Não fala de Jesus para ninguém. Estão sobrevivendo de títulos, mas Deus está em busca de obra. Então, eu já poderia ser consagrado a um pastor já há muito tempo. Teve pastor, amigo meu, que queria que eu fosse congregar com ele. Eu tenho certeza que se eu tivesse ido, eu já era pastor há muito tempo. Mas Deus me quer onde eu estou. Eu não estou em busca de promoção do homem. O importante é como Deus me vê no céu. E para muita gente, eu tô sendo uma espécie de pastor. Porque Deus tem colocado pessoas no meu caminho que talvez não está tendo o apoio que precisa onde está, mas que Deus tem me colocado como um amigo, como um pastor. Então isso é o que importa. Irmão Cláudio, posso ligar para você? Pode. Irmão Cláudio, me dá um conselho? Amém. Irmão Cláudio, ora por mim. Amém. É isso que importa para Deus. Então tem um montão de gente em busca de título, quando na verdade Deus quer que você se preocupe com a obra. Porque na eternidade quem vai te dar galardão é Deus. Então não saia se Deus não mandar você sair, por motivo algum. Agora, se Deus mandar você sair, certamente Ele vai preparar um lugar para você ficar. Então, você que gosta de ficar mudando de igreja para lá e para cá, você nunca vai parar em lugar algum se você não mudar quem você é. Porque em todo lugar que você chegar, vai ter alguma coisa que vai te desagradar. E quando não tiver, vai ser você que vai desagradar alguém. Então, busca o Senhor com sinceridade. Deixa Deus trabalhar como Ele quer na sua vida. Em nome de Jesus.